Fala, trader, seja bem-vindo ao Smart Money Club. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu no pregão de hoje no mini índice do dólar, também pincelar também no Ibovespa. E eu quero dizer um negócio para vocês. Cara, eu sou o Felipe Torino, para quem não me conhece, tá? Então seja bem-vindo. E eu quero falar o seguinte, fica até o final do vídeo que tem muita coisa bacana. Hoje eu, de segunda-feira, como vocês sabem, de praxe, eu observo mais do que faço alguma coisa. Hoje, particularmente, eu só observei, mas aconteceram uns movimentos interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Até o final do vídeo vocês vão saber, tá certo? Então vamos para a análise. Aqui no gráfico do Ibov, nada muda. O que eu falei para vocês a respeito dessa captura de liquidez é o que de fato está acontecendo, que existe essa mitigação. Até então nós temos essa movimentação aqui subsequente, continuando essa queda, até que se prova o contrário. E quando é que se prova o contrário? Quando é que ele vai romper o último topo validado após a última quebra de estrutura. Ou seja, esse caso aqui será nesse caso desse desenho que eu estou fazendo, tá? Será esse topo. Então, até que se prova o contrário, nós estamos vendendo até chegar na região mais descontada possível, beleza? Então, pega esse insight aí que vai te ajudar bastante na tua análise. Agora, vamos para o mini índice com mais detalhes, tá bom? O que acontece? No mini índice, olha só, vou trazer aqui para o gráfico de 5 minutos. Hoje a movimentação trabalhou dentro de um tempo gráfico, dentro dos 5 minutos aqui você consegue ver melhor que de fato há uma mudança de caráter dessa subestrutura e ele faz um fake shock, né? A mudança de caráter que é aquela mudança de caráter falsa, tá? Teve até um seguidor lá do Instagram que chegou até a mim, né? Lógico, o suporte me reporta isso, que falou que era o Judas Swing. E aí depende da situação, depende do lugar que você está, beleza? Eu gosto de tratar o fake shock no fundo de mercado ou topo também. O Judas Swing eu costumo tratar ele meio nas regiões intermediárias ou na microestrutura, beleza? Então é assim que funciona o Judas Swing para mim. E aqui é sim um fake shock que aconteceu. Foi uma captura de liquidez normal, tá? O fake shock não passa de ser, não deixa de ser uma captura de liquidez, tá bom? E aí o que acontece? Ele joga o preço para baixo. Então isso aqui tudo era uma liquidez que estava sendo plotada, tá? Aqui no gráfico, inclusive dessa forma aqui, se você analisar bem como linha de tendência, era uma liquidez que essa liquidez foi capturada e jogou o preço para baixo, né? Vindo fechar essa região, no 15 minutos a gente consegue ter uma visão melhor exatamente desse imbalance aqui, ó. Tá? Olha só que como foi milimétrico, né, esse ponto. Então esse movimento foi bem interessante aqui, ó. Vocês que estavam. Só que Felipe, foi uma movimentação, cara, que foi dentro da região de desconto. O que é que eu faço? Nada, você não faz nada. O interessante de fato para o Smart Money é você vender nessa região premium e não na região de desconto. Então foi por isso que eu não fiz nada. Mas se você analisar na subestrutura, se a gente vir aqui para os 5 minutos, você vê que mesmo assim não tem um topo de referência para a gente denominar que ele estava na região premium para poder vender. Entendeu? Então fica delicado e complicado. Bota no minuto, vamos dar uma olhadinha no minuto. No minuto a gente consegue ter uma visão mais, digamos assim, minimalista. Que a gente tem exatamente esse ponto. Ó. A gente tem essa movimentação no tempo gráfico menor. Entendeu? E aí a gente tem uma movimentação de captura de liquidez jogando o preço para baixo. E dentro de uma região premium de uma subestrutura. Porém, você tem que ter cuidado. Tenha cuidado porque esses movimentos aqui são tipicamente um padrão típico, tá? De movimentação que leva você a tomar um stop, ser uma violinada, enfim. Então, cuidado. Mas, de fato, veio preencher esse imbalance aqui, mesmo na região de desconto, dessa estrutura maior, foi a captura de liquidez da movimentação menor, beleza? O que é que nós temos aqui para esse cenário? E outra, detalhe, você que toma o stop aqui, tá? Por exemplo, ó, o pregão ele abre aqui nesse ponto, exatamente nesse movimento aqui, e ele captura primeiro o quê? Em cima, depois joga para baixo. Então, se ele captura primeiro em cima, preste atenção que ele capturou em cima. Essa liquidez, ó, foi capturada em cima. Olha esse movimento, tudo isso é insight, galera, para vocês, ó. E aí, consequentemente, a gente joga para baixo. Se você compra aqui, ó, no fake shock, você está fazendo errado. Entendeu? Você está fazendo errado. Por quê? Porque a movimentação não era para ir para ali. Não era para vir para cá, para comprar, para jogar o preço para cima. E sim, de fato,
estabelecer primeiro um fundo para depois criar um topo, para depois retornar e jogar lá. O que não acontece nessa segunda-feira. Perceba que a movimentação foi bem exprimida. Olha só, foi bem, né, praticamente lateral aqui. E aí ele jogou o preço para cima para capturar e já vai fazer um movimento contrário. Simples assim. Beleza? Simples assim. Então o que aqui a gente tem? Nós temos uma captura do preço. Jogando o preço para o lado contrário, fazendo o nosso famoso sell side liquidity, tá? Ele faz um sell side liquidity exatamente nesse ponto, capturando essa mínima do dia 4 de agosto, tá? Que foi lá na sexta-feira. Beleza? 4 de agosto foi na sexta-feira? Deixa eu só dar uma checada aqui, tá? Sou meio ruim de data. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó, dia 4, exatamente, sexta, sábado. Perfeito. Entendeu? Então, foi exatamente o que aconteceu. Vender, dava para vender nesse ponto, cara? Pô, se tivesse lá no tempo gráfico menor, numa região mais acima aqui, por exemplo, dava para vender, né? Então, tá certo também do mesmo jeito. Só que eu, particularmente, eu não curto esse movimento. Desse jeito não, tá bom? Mas é nítido, né, que acontece. E aqui a gente vê uma quebra de estrutura lá na frente também, onde a gente tem como topo de referência exatamente esse topinho aqui, que vai ser a nossa mudança de caráter. Essa vai ser a nossa mudança de caráter. E esse aqui é mais uma movimentação que nós temos, que é a mínima. Então, eu vou até deixar assim, cara. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu mudar aqui essa referência. Ó, fazer assim, ó, para ficar mais claro para vocês. Aliás, eu não vou nem fazer isso, eu vou deixar uma linha mesmo, que aí tá pega o que você não saiba disso, né? Ó, esse aqui é a nossa mínima e nossa máxima aí para trabalhar dentro dessa região. Então presta bastante atenção. A nossa mudança de caráter lá em cima, esse aqui é o nosso buy side, sell side. Então, dentro desse range aqui, você tem que se ligar. Viu que eu estou passando vários insights aí para vocês? Pega a visão. Beleza? Então, a gente precisa, de fato, agora, para mudar o caráter dessa estrutura, perder aquele topo. Tá certo? E mesmo assim, a gente tem que entender o seguinte. Vamos dar só uma checada aqui. Mesmo assim, ó, nós estamos ainda na região de liquidez. Então, tem que ter bastante cuidado com isso aqui pode ser um fake shock. Tá? É importante, é interessante até que ele caia mais. Porque ele vai validar um novo topo e a gente não vai ter essa referência mais como fake shock, sim, um choque de verdade na subestrutura, pelo menos, para mitigar esse range que vai ser o range todo, entendeu? Do boys, no tempo gráfico maior. Então, até melhor. Então, fique atento que isso aqui ainda pode sim ser um fake shock nessa estrutura. Então, observa. Comprar, você pode comprar nessa região? Cara, tenha bastante cuidado. Tem gente que pega aqui e faz aqui, não, order block aqui, ó, tá no order block aqui, ó, pá, não validou esse order block, cara. Só vai validar esse order block quando mudar o caráter ou quebrar a estrutura. E olhe lá, entendeu? É isso, então fique atento a essas regiões. Aqui tudo acima desse ponto é alvo, então você pode definir alvo com ponto de interesse esse order block, também aquele imbalance, mas eu não vou mexer, porque mesmo assim hoje teve um movimento que não foi muito legal para o próximo dia. Não sou o trader de suporte e resistência para ficar colocando order block em cima e embaixo, tratando dessa forma. Beleza? Então vamos lá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no dólar. O que foi que aconteceu no dólar, minha gente, né? Você deve estar pensando aí. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura. Ó, o dólar ele tem uma movimentação aqui no tempo gráfico, do 15 minutos, que ele muda o caráter e está de fato de cima, cara, do order block, né? Olha só que interessante. Está em cima desse order block aqui, já como uma resposta. No contínuo até tinha traçado isso aqui, ó, como uma liquidez que ele podia chegar nessa região. Só que aquele negócio não confirma, né, cara? Não confirma. Era uma região que eu tinha até deixado aqui como uma estrutura. Ó, exatamente esse ponto. Só que tenham bastante cuidado, justamente por conta disso. O que eu tinha comentado com vocês, ó. Tem que ter cuidado com isso aqui, ó, com esse fundo. Tá certo? Então, lá em cima, percebo que aqui tem uma liquidez. É uma liquidez nítida, uma liquidez clara que nós temos. Então, se ele vem a capturar essa liquidez, o que é que a gente tem que prestar bastante atenção? Esse range aqui, esse movimento está com cara de movimento de impulso. Isso aqui é um movimento de mitigação ainda desse rangezinho menor. E aí ele pode romper topo. Então, cuidado com aquele order block lá em cima.
só pega na subestrutura com confirmação. Olha só esse insight que eu estou passando para vocês aqui. Olha só essa visão. Entendeu? Lá em cima só pega na confirmação. E se ele renovar topo, aí você vai ter que ver que ele vai preencher todo esse order block aqui, ó. E aí lá em cima ele pode dar a mesma configuração que aqui. Então, para deixar limpo e claro para a gente apagar isso aqui e vocês não se atrapalharem, montando a estrutura de vocês, vamos fazer o seguinte. Pega esse insight que eu falei aí, essa visão que eu passei para vocês e aguarda a movimentação, tá bom? Se a gente está aqui no 15 minutos, ó, perceba que esse movimento é um movimento bem inclinado, de força. Tá vendo? Inclusive ele está indo e voltando em V. Tá vendo? Então, fica atento nessa possibilidade. Ah, Felipe, mas ele ganha topo, chega no order block e vai perder um fundo aqui no tempo gráfico menor. Pô, beleza, vende. Pode vender. Entendeu? Ele pode querer fazer isso também. Então, você tem todas essas estruturas. Tá certo? Não descarta a hipótese de subir mais. Só vai vender lá se houver a confirmação. Não seja bobo aí, nem boba, né? Para poder pegar o trade aí e não dar certo. Beleza? Show de bola? Então essa é a estrutura. Preste bastante atenção. Um beijo no coração de todos. Ah, tem novidade vindo. Cara, não vou parar de falar do curso de criptomoeda porque vai vir com força. Vai ser top, beleza? Então Deus abençoe a todos. Fique aí com a análise e até amanhã. Valeu, fui, ótimos traders e valeu!